O outono começou nessa madrugada e termina só em junho. Serão muitos meses de desafios para setores da economia, como o turismo. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo mostra que os viajantes brasileiros temem as mudanças climáticas. Fique agora por dentro da estação. Na vinícola do Carlos Sanabria, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, as mudanças climáticas dos últimos anos afetaram a produção de vinhos e o comportamento do turista, que busca experiências gastronômicas. O negócio está na família há décadas, mas é a primeira vez que Carlos cogita instalar um sistema de irrigação. Aí a gente começou a se alertar e pensar lá prospectando já 2027, 28, 30, com a irrigação também no Rio Grande do Sul. Meu avô já faleceu, mas ele nunca teria visto isso e ele teria, no mínimo, achado, imagina como que ia ter isso no Rio Grande do Sul, né? O Sul viveu extremos climáticos nos últimos anos. Depois de uma seca prolongada, as chuvas devastaram cidades e afetaram a produção agrícola. Mas os efeitos do clima também provocaram uma crise de imagem. Principalmente porque as pessoas elas têm medo de ir até a Serra Gaúcha, ao Rio Grande do Sul, achando que tem inundações, não tem pontes mais porque caiu, e também o difícil acesso. Acabou que as pessoas ficaram com um pouco de receio de ir para a Serra Gaúcha, visitar as vinícolas e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que é do campo, né, do agro. Pode dizer aí que mais de 50%. Esse ano foi bem fraco esse movimento. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo no início de março mostra que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que as alterações do clima prejudicam as atividades turísticas no Brasil. 3 em cada 10 entrevistados afirmaram que deixaram de viajar a lazer por causa de mudanças intensas no clima. Por outro lado, as belezas naturais são consideradas fundamentais para a escolha de um destino. Já para o turista que vem de fora, sustentabilidade é a palavra da vez. É impossível a gente imaginar alguns países pensando em visitar o Brasil se não tivermos a sustentabilidade no primeiro plano, né, na classe executiva, né, de qualquer política de turismo brasileiro. Para o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional dos Destinos do país, são questões que estão conectadas. A gente tem que estar muito atento a qual Brasil você está promovendo e que Brasil a gente quer viver. Porque não tem dois Brasis, né? Não tem um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. O Brasil tem que ser sustentável porque alguém vem nos visitar e exige isso, e porque a nossa vida também exige isso. O outono é a estação de redução das chuvas e a busca por destinos mais ligados ao frio voltam a ganhar destaque. Mas as temperaturas ainda devem ficar altas por um tempo e a explicação vem de longe. O fenômeno, que se caracteriza pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador, o El Niño, gera um impacto no aumento da temperatura global e no regime de chuvas. No Brasil, o El Niño pode ter sido responsável pelas ondas de calor, pela seca nos rios da Amazônia, agravando o período de estiagem, pelas chuvas extremas no sul do país. Análises indicam que o El Niño deve desaparecer entre abril e maio e o Pacífico deve passar por um período neutro, até começar a esfriar no inverno, quando há a projeção do início do fenômeno inverso, a Laninha. As interações da atmosfera e os oceanos e o papel do aquecimento global foi tema do podcast Por Dentro da Estação. Na entrevista, a professora e doutora Olga Sato, do Instituto Oceanográfico da USP, falou sobre a importância de se avançar nessas análises. É importante lembrar que essa interação que você tem entre o oceano e a atmosfera é muito importante, ela controla muitos desses processos. E a gente fala que o oceano modera o clima, né? Porque justamente essa capacidade de reter o calor e liberar mais tarde, então ela tem causa essa inércia térmica. E o problema é o seguinte, o que a gente está observando ao longo do tempo é que o oceano também está esquentando.
E a entrevista completa com a professora Olga Sato no podcast Por Dentro da Estação está no ar no YouTube do Jornal da Gazeta e nas principais plataformas